tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Se desse certo, quantos morreria? E no dia 8 de janeiro, um golpe de Estado que poderia levar a guerra civil no Brasil. Quantos brasileiros não morreriam? Sim. Quando o Brasil autoriza o consumo, aporte para consumo de drogas, quem ganha com isso? Vários países, estudos internacionais, inclusive estudo da ONU, mostra que países que legalizaram o consumo de drogas teve um aumento do consumo de drogas. Eu mostro estudos inversos ao senhor e o Uruguai é nosso vizinho. ONU, progressista. ONU mostrando o aumento. Depois eu te mando por WhatsApp. Se me permitir, depois eu te mando. E se isso acontece, quem ganha dinheiro com isso? O tráfico, ele não foi regularizado, não foi legalizado. Perfeito. Então quem vai ganhar é a organização criminosa. Aí sim, a organização criminosa vence. Se é contra a organização criminosa, tem que ser contra a legalização da posse de droga para consumo pessoal. Tem outros exemplos de outros países, a gente poderia discutir. Mas vamos mudar de assunto, é bom conversar com o Deltan Dallagnol, porque a gente sempre tem momentos de polêmica, de discussão, que faz parte da essência da democracia, que é a convivência de contrários, ou de concordância, ou de discordância. Lava Jato. A Lava Jato marcou a história do Brasil a partir de março de 2014, quando ela começou. E ela revelou um esquema de corrupção que acho que nós nunca tínhamos visto de tamanha extensão como aquele. Porém, grande parte da Lava Jato acabou por uma série de razões sendo anulada por razões jurídicas, consideradas supostas ou legais, não vou entrar no mérito, ilegalidades cometidas. Eu pergunto por partes, porque eu sei que isso é uma questão importante e quem nos acompanha gostaria muito de saber disso. Primeira opinião do senhor sobre a vaza-jato, entre aspas, ou seja, aquelas conversas indevidas entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, ou seja, o Ministério Público, quem nos acompanha, é quem acusa, o juiz é o que julga. Estou só dizendo mais ou menos o óbvio, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Uma série de empresas acabaram sendo penalizadas e pagando multas fabulosas. E hoje, elas, reconhecendo, presumo eu, que tenham cometido ilícitos, e hoje estão solicitando até devolução desses recursos. Então, primeira questão, senhor, aquelas conversas eram normais, eram indevidas, fazem parte do trabalho judicial, ou eram conversas que já tinham como pressuposto a condenação dos acusados? Isso numa linguagem bem vulgar. Ótimo. Aquelas conversas eram conversas republicanas que nunca passaram do limite da lei, da busca dos valores da justiça, dos valores da verdade e da justiça. Sim. O que você teve foi uma ação de hackers que pegaram esse material de forma criminosa, deturparam e houve uma disseminação distorcida daquelas mensagens, unindo mensagens distanciadas do tempo para simular situações e formular acusações contra a operação que jamais se comprovaram. Porque se tivesse qualquer ilegalidade na operação, basta você pegar a investigação, o processo, abrir e você vai encontrar o documento. Porque as nossas, diferentes daquelas do Supremo, eram todas públicas, diferentes daquelas que acontecem no Supremo. Lá na Lava Jato, sempre existiam 3 instâncias para onde recorrer, em que a pessoa ia ter a revisão dos fatos, das provas e da lei, diferente do que acontece no Supremo, que não tem para quem recorrer. Lá existia a função separada de quem acusava, de quem julgava. Aliás, porque era da primeira instância, absolveu mais de 20% dos nossos réus. Sim. Ele denegou uma infinidade de pedidos de acusação, totalmente diferente do que acontece hoje lá no Supremo Tribunal Federal, em que quem praticamente acusa, julga, é vítima do caso, é um só e mesma pessoa e você não tem para quem recorrer. Não, pera um pouquinho. Aí, senhor, me desculpe, só para esclarecer. A ação penal 470, o processo no mensalão, oriundo do 2245, inquérito do Ministério Público Federal, que teve como origem um pouco mais atrás da CPMI dos Correios, o julgamento foi considerado que deveria ser no Supremo Tribunal Federal. A princípio eram 40 réus, depois 38, dos quais 25 foram sentenciados. Ninguém falou nada que o julgamento deveria ser, a discussão fosse lá no STF. E por quê? Porque todo mundo tinha foro privilegiado. Porque aí houve a condenação da chamada de alguns setores de esquerda. Parece que a ética vale quando é para a esquerda e não para a direita. Aqui a ética vale para os dois. Lava Jato, o que acontecia? Foro por prerrogativa de função. Todo caso que tivesse 5 réus e um com foro por prerrogativa de função, o que você fazia? Mantinha no STF não 5, mantinha só a pessoa que tinha foro por prerrogativa de função e os outros 4 desciam para a primeira instância. Essa sempre foi a regra do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro não tinha foro privilegiado até o Supremo mudar a jurisprudência para pegar o Bolsonaro agora. Mudou durante a investigação do caso do Bolsonaro. Não foi feito para pegar o Bolsonaro. A gente imaginar que a jurisprudência do Supremo tinha como objetivo pegar o Bolsonaro. Durante o caso, enquanto eles enquadraram pessoas do 8 de janeiro, é ingenuidade. Existe uma guerra entre STF e Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. E o objetivo é derrotar o bolsonarismo.
É o que você fazia, as mensagens que surgiram ali da Vaza Toga, diferente daquelas da Vaza Jato, que vieram de um whistleblower, mostra isso. Mostra o ministro dizendo, usem a criatividade, quero desmonetizar uma revista. Mas é o que a gente viu acontecer. Mas deixa eu voltar naquela última questão. Não, deixa eu antes colocar, mas sabe por quê? A questão da empresa, vamos voltar. Vamos lá. Essa questão das empresas. Porque é o seguinte, o senhor faz... É por isso eu estou fazendo esse questionamento, porque nós estamos falando da Suprema Corte Brasileira, né? Ela é, segundo a cabeça, o caput do artigo 102, o guardião da Constituição, justamente o Supremo Tribunal Federal. E nós só tivemos uma eleição como tivemos tranquila em 2022, graças ao Tribunal Superior Eleitoral, que fizeram tudo, inclusive no dia da diplomação, houve um atentado em Brasília. Depois, no dia 24 de dezembro, houve uma tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Se desse certo, quantos morreria? E no dia 8 de janeiro, um golpe de Estado que poderia levar à guerra civil no Brasil. Quantos brasileiros não morreriam? Então foi graças à ação do Supremo Tribunal Federal e na eleição do Tribunal Superior Eleitoral, quase todas as votações unânimes, portanto, dos 7 ministros, é que nós tivemos tranquilidade como temos hoje. Então, eu não posso concordar e discordar, e tenho o direito, claro, e o senhor tem o direito de expor a sua posição em relação à questão do Supremo Tribunal Federal, que é o garantidor da Constituição. E passa desde o ministro Marco Aurélio, a TV Justiça, que foi criada quando o ministro Marco Aurélio era presidente, ela passa ao vivo tudo. Foi tudo transparente, cumprindo a cabeça do artigo 37 também. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em suma, cumpriu-se absolutamente o que reza a Constituição. As mudanças regimentais, e o senhor sabe, ocorreu diversas vezes do regimento do Supremo Tribunal Federal. Desde a sua criação na República, com esse formato, desde 1890, não é a primeira vez. Então, achar que o Supremo muda o regimento e o conjunto dos ministros querem atacar uma pessoa, é inacreditável, inclusive porque as eleições foram durante o mandato do presidente da República, que dizia aqui na Avenida Paulista, perto da Jovem Pan, que o ministro Alexandre de Moraes era um canalha, palavra dele, né? E disse que não cumpriria a ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso, a não ser golpe de Estado? Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz Caso Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada pra dentro pelas bombas de efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nem uma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora, no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim, certo? sim. Pode ser. Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto com um policial legislativo. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse: eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Sim. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. Por exemplo, essa senhora. Agora, eu não posso dizer que o primeiro núcleo que considerado pelo Ministério, pela acusação, que foi condenado o ex-presidente da República a 27 anos, que seja um abuso. Certo. Então, isso está no Código, artigo 359L, artigo 359M, e que mudou quando? Dia 5 de maio de 2021. E quem era o presidente da República em 5 de maio de 2021? Eu vou conversar da Jair Bolsonaro. E quem era o presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Quem era o presidente da Câmara? Arthur Lira. Ou seja, o que eu estou querendo demonstrar é que não há nenhuma conspiração a priori, não só da estrutura penal, legal, como das instituições. Essa ideia joga uma mácula sobre o processo democrático brasileiro que justifica um avanço ditatorial. Foi o que nós assistimos na diplomação do candidato eleito em dezembro de 2022. O atentado ao aeroporto de Brasília não é terrorismo? No dia 8 de janeiro, eu não vi velhinha com Bíblia. Todas as cenas que eu vi que foram exibidas, pode ser 99,9, eram gente que estava dando um golpe de Estado e que não sei o que poderia acontecer. Ainda bem que as forças da ordem, da Constituição resistiram. Caso contrário, nós não estaríamos nesse programa hoje. Nós estaríamos numa ditadura, e eu sei o que é ditadura, porque eu vivi a ditadura e eu fui indiciado na Lei de Segurança Nacional e tenho orgulho de dizer, em 1978, lutando contra a ditadura militar brasileira no campo da democracia e das liberdades, que sempre foi meu espaço. Não podemos pegar o Supremo Tribunal Federal e eu concordar com o que o senhor disse. O Supremo continua sendo, apesar de suas contradições, o guardião da Constituição. E se não fosse ele, hoje nós estaríamos numa ditadura. Quem queria matar Alexandre de Moraes? Quem queria matar Geraldo Alckmin? Quem queria assassinar Lula? A Operação Punhal Amarelo foi feito como?
por assassinos, por traidores da pátria, ou não? Quem queria guerra civil? Jogar brasileiros contra brasileiros? Não era o candidato de oposição à época, era quem estava no governo.